Bom, eu comecei esse vídeo tocando a guitarra porque ela tem muito a ver com o assunto que eu vou falar aqui hoje, que é um pouco sobre essa questão de você ter uma ânsia, ter esse anseio de comprar algo novo e como você se frustra com aquilo logo depois que você compra. Bom, para começar isso, eu vou falar um pouco de como essa guitarra me frustrou lá no começo, quando eu acabei de comprar ela. Em 2019, acho que eu comprei ela, ou 2018, por aí. Não, acho que foi Não, eu comprei ela acho que em 2017, se eu não me engano, ou 2016, por aí. Ela, na época eu tocava jazz, e eu só tinha a Golden, a Les Paul, só tinha essa guitarra no momento, então eu precisava muito de uma guitarra versátil. Então eu fui atrás de uma guitarra Strato, essa é a Godin, é uma guitarra canadense. Eu lembro que meu professor tinha uma guitarra igual essa, então eu já tinha tocado, tinha visto que a guitarra era boa, fui e comprei na internet, consegui parcelar em 10 vezes, né, na época. E eu lembro que demorou de 20 a 30 dias pra chegar a guitarra, e eu estava naquela ansiedade pra guitarra chegar, guitarra que não chegava nunca. E eu lembro que era uma sexta-feira à tarde, assim, por volta das 3, das 4, que era o horário que eu ensaiava com um brother, o Pedro Molina. Na época a gente tocava jazz junto, a gente tocava jazz toda quinta, a gente fazia um duo de guitarra, de jazz. Aí eu lembro que eu estava ensaiando com ele, chegou a guitarra. Tocou a campainha lá, chegou a guitarra, a gente fiquei todo animado, desmontei, liguei a guitarra, comecei a tocar, aí já veio aquela primeira frustração. Eu percebi o volume, né, porque o volume da Strata é um pouquinho mais baixo comparado com o volume da Les Paul, então já deu aquela primeira frustração. E eu lembro que na época eu não usava pedal, ligava direto na caixa. Então veio aquela primeira frustração, e você falei: "Nossa, mas essa guitarra meio estranha". Aí o Molina estava todo animado com a guitarra também, falou: "Nossa, mas guitarra legal, tudo e tal". Aí eu lembro que eu fiquei tocando, continuei o ensaio com ela, né, aproveitei para continuar o ensaio com ela, fui tocando e não sentia prazer na guitarra, muito estranho. E isso, acabou o ensaio, o Molina foi embora e eu continuei tocando, fiquei tocando o dia inteiro aquele dia lá. Eu lembro que eu não tinha aluno no dia, não tinha nada pra fazer no dia, então fiquei o resto do dia tocando guitarra. Testando, fiquei testando os timbres, testando músicas, né, eu testei umas músicas de outros estilos, liguei os pedais que eu tinha na época, tudo e tal, e mesmo assim estava frustrado com a guitarra. Quando fui dormir fiquei pensando, fiquei, eu lembro que naquele dia até isso tirou um pouco do meu sono. E foi um pouco frustrante. Com o passar dos anos eu fui percebendo o valor da guitarra, lógico, né, mas aí o que que eu queria falar sobre isso? Queria falar como é comum isso acontecer nas nossas vidas. Seja com uma guitarra, que é o exemplo que eu tô dando nesse vídeo, ou com uma pedaleira, ou até com livros. Às vezes a gente compra o livro porque ouviu falar tão bem dele, e quando chega a gente começa a ler e acha que não é tudo aquilo que todo mundo falou, que a gente criou uma ansiedade, criou uma expectativa maior do que devia. E se a gente for para pensar, tudo na vida é meio que assim, tudo que a gente possui ou sabe fazer vai perdendo valor, a gente tende a desvalorizar com o tempo. Esses dias atrás, no culto de jovens lá da igreja que eu participo, eu estava comentando isso com eles estavam me elogiando como músico, e eu falei pra eles, sem modéstia nenhuma, que tipo assim, eu não via o músico que eles estavam falando. Porque o quê? Porque como eu já sei tocar guitarra, já sei tocar violão, já sei música, dou aula, tudo e tal, parece que eu não valorizo mais o que eu toco. Eu sempre fico olhando o horizonte, né, querendo, tipo, querendo evoluir. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque é isso me mantém estudando, me mantém correndo atrás de algo, só que ao mesmo tempo é ruim porque a gente não se valoriza, não valoriza o que a gente tem, não valoriza o que a gente sabe. E eu acho que a vida tem que ter mais a ver com gratidão, afinal Deus cuida tanto de nós, Deus nos ajuda tanto, afinal ele já nos salvou, né, nos deu salvação.
E a gente fica nessa reclamação, vive reclamando de não ter algo, sendo que a gente já tem muitas coisas, a gente não precisa de algo novo muitas vezes. Às vezes a gente fica nessa ansiedade de guardar dinheiro, de juntar coisa para comprar uma nova guitarra, aí compra a guitarra, aí você já quer outra guitarra, e fica nesse ciclo vicioso, e você nunca valoriza as guitarras que você tem. E nesse último ano eu tenho experimentado mais essa questão de valorizar o que eu tenho, valorizar o instrumento que eu tenho, valorizar os poucos recursos. É um pouco aquele papo de minimalista, mas é um papo interessante se você parar pra pensar. Se você aprende a se contentar com pouco, quando você tem algo novo, você vai valorizar mais aquele algo novo. E então, é algo que eu tenho refletido, e o meu coração tem ficado mais nisso. A Bíblia fala muito sobre onde o seu coração está, ali está o seu tesouro, né. Então meu coração tem ficado mais nas coisas que são importantes realmente na vida, que é o cristianismo, que é as pessoas, que é o bom convívio com a minha família, o bom convívio com os meus irmãos. Isso que ali que tem que estar meu coração, e não só nas coisas, e não no ter, e no possuir, e no ser. Né, a gente batalha tanto para ter mais coisas ou para ser uma pessoa, vamos dizer, melhor, mas melhor no mau sentido, né, de tipo ser mais sábio, ser mais inteligente do que os outros, e não só ser sábio para poder ajudar mais as pessoas ou poder viver uma vida mais tranquila e mais calma. Então, eu tenho refletido nisso e acho que é uma reflexão boa para você se fazer. Que você quer uma guitarra nova? Ou por que que você quer ter algo novo? É só porque o consumismo colocou isso dentro de você, de que você precisa sempre comprar algo novo, precisa ter algo novo, ou porque você realmente precisa daquilo? E valorize mais aquilo que você tem hoje, porque tudo isso foi graças a Deus. Deus colocou isso na sua vida. Então a gente tem que ser grato por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, e não ficar reclamando e desejando só algo novo, e sim valorizar mais as pequenas bênçãos, né, que a gente muitas vezes a gente olha assim como pequenas bênçãos, as coisas que a gente já tem, que Deus colocou em nossas vidas. Então é só uma pequena reflexão. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dê um like, comenta aqui embaixo se você também passa por isso, dessa questão de muitas vezes ter essa ânsia de ter algo e a partir daquele momento que você tem vem aquele tédio e a frustração. E um abraço e até a próxima.